Pastor Pablo é um homem muito envolvido com a obra missionária. Ele vai trazer uma palavra para nós aqui. Mas, Pastor Pablo, quantos anos envolvido na obra missionária? Bom, obra como pastor, 21 anos completamos agora, no dia 15 de novembro, querendo Deus. Glória a Deus. Mas já somos missionários desde os 6 anos, quando ali no desfeito do lar, entre meu pai e a minha mãe, fomos para um colégio interno e começamos a vender, ter que vender jornal, ter que vender garrafa na rua, ter que depender de comer bolo dormido. Então, já experimentamos a obra missionária já desde 6 anos. Desde 6 anos. Muito bem, você compartilha, não saia daí não, que daqui a pouco o pastor Pablo já vai pregar. Fique à vontade, que o Espírito Santo de Deus usar o Senhor está em casa. Aonde há a presença do Ruach HaKodesh, né, o Espírito Santo de Deus, há liberdade, não libertinagem. Né, que tem pessoas que confundem, né, pastor? Olha, é muita gente, mas a gente precisa ouvir o homem de Deus. Pastor, fique à vontade. Amém. Graças a Deus. Quero agradecer mais uma vez. Eu quero compartilhar com vocês, irmãos. Nós temos dito isso para todas as pessoas, principalmente líderes. O Brasil ficou muito aquém. Há muitos anos o Brasil vem pregando mensagens, mensagens emotivas, mensagens sensacionalistas, mensagens até que parecem muito boas, mensagens até que parecem razoáveis, até que parecem uma boa receita, mas são muito poucos resultados no caráter interno das pessoas. Glória a Deus. Nós podemos ouvir testemunhos de mudança de situação financeira, podemos ouvir testemunhos de pessoas que pagaram a dívida do seu carro, pessoas que foram curadas de enfermidades outrora incuráveis, mas o que mais importa? Tudo isso é glorioso ou é a salvação? Ou é a transformação, a cura do caráter? Nós podemos perceber que homens como Judas, o próprio Satanás, segundo Jesus em João 6,70, recebeu unção para curar enfermos, ressuscitar defuntos, operar maravilhas e milagres. Está em Lucas capítulo 9, versículo 1, Mateus 10 também, versículo 1. E estes discípulos, assim como Judas, está em Lucas capítulo 6, quando Jesus passa a madrugada toda para escolher, dentro de uma multidão de mais de 120 discípulos, escolher 12. Imagine alguém passando a noite toda orando para escolher 12, e dentre 12 ele sabia que um dos seus escolhidos era o demônio. E Judas opera maravilhas, pessoas são curadas, mas será que Judas conseguiu, com aquela unção, aquele poder, aquela autoridade que estava sobre ele por causa de Jesus, transformar caráter baseado no próprio caráter que ele nunca teve? Então estamos numa geração em que as pessoas estão correndo para a igreja. As pessoas estão focando na igreja a mudança das suas vidas sociais. Elas estão na igreja em prol de um melhor casamento, em prol de uma melhor casa para morar, um melhor trabalho. E nada disso é bíblico, porque um casamento se faz com compreensão, se faz com renúncia entre duas pessoas, se faz com amor, se faz com respeito. Não se faz na cama, no sexo. Não se faz a mulher como boa cozinheira e o homem como bom trabalhador. Não, o casamento começa dentro de casa, no altar do Senhor. Começa no joelho. Começa quando duas pessoas se amando, não se importa com o estereótipo. Não estão olhando pelo poder físico que cada um pode oferecer. Mas as pessoas não fazem assim. E aí vão para a igreja com as suas mazelas dos relacionamentos, e a igreja usa a fragilidade, a ignorância desses neófitos, e a igreja resolveu criar também encontro de casais, para resolver problema de casais que paliativamente se resolve, mas dentro do coração de cada um continua o vazio. Outros correm para a igreja porque disseram que Jesus, o Deus poderoso, é o dono do ouro e da prata, e que na igreja as dívidas serão sanadas, e é um grande engano, porque a nossa dívida mais importante a ser sanada é do nosso pecado, porque o bicheiro ganha dinheiro, o traficante ganha dinheiro, o ateu ganha dinheiro, o à toa ganha dinheiro,
O islâmico radical ganha dinheiro, o budista ganha dinheiro, o hinduísta ganha dinheiro, o espírita ganha dinheiro, Sachanue ganha dinheiro, Hare Krishna ganha dinheiro. Então, para que ir à igreja em busca de dinheiro se sem Jesus se ganha dinheiro? Não havia Adão orado para que o Éden fosse tão farto como era. Já estava farto, já havia prosperidade, sem que houvesse um culto, sem que houvesse uma santa ceia, sem que houvesse batismo nas águas ou batismo pelo Espírito Santo. As pessoas estão indo na igreja para resolver o problema na justiça, a causa que interminável, atormentadas pelos seus oficiais de justiça, que bate às suas portas, quando na verdade o magistrado, segundo Romanos 13, ele só existe para disciplinar quem é mau. É isso mesmo. Porque Lamentações capítulo 3, verso 39, disse: por que lamentas o homem? Por que choras o homem pela sua mazela? Por que reclamas o homem pelos seus problemas? Se o fruto dos seus problemas é oriundo dos seus próprios pecados. A igreja continua sendo dilacerada, e quando lemos Amós 8:11, diz a Bíblia que no final dos tempos haveria fome e sede na terra, não de pão nem de água. Vou muito à África, vou muito à Índia, agora estive à China. E por mais que alguém diz que há fome aqui ou ali, são fomes pontuais, são situações geográficas em lugares diferentes, em lugares em que Deus tem um propósito lá. Porque não há lugar na África que não jorre água quando se fura um poço muito fundo. Não há lugar na África que não dê amendoim, que não dê mandioca, macaxeira. Não há lugar na Índia, por mais seco que seja, que não nasça o trigo para o arroz. Não há lugar no mundo, por mais miserável que seja, que não haja alguma coisa para se comer. No deserto, no maior árido deserto, seja os calangos, seja a serpente, seja os animais que sobrevivem no Saara, eles alimentam. Em qualquer lugar deste planeta há alimento, mas o Senhor disse que nos últimos dias haveria fome e sede na terra, de ouvir a palavra de Deus. Então, será que Deus estava errado há anos atrás dizer isso, que haveria fome e sede na terra? A preocupação nossa não deveria ser a crise, não deveria ser a aprovação da Previdência, não deveria ser do Banco Mundial, não deveria ser do novo conceito da Europa. A nossa preocupação com Deus deveria ser a santidade, deveria ser prostrar diante dele, buscar a sua face, amá-lo verdadeiramente, na tristeza ou na alegria de fato. A igreja deveria mudar o seu ritmo, essa liturgia tão errada, tão estúpida, que cada uma confronta umas às outras, uma prega melhor porque ela prega uma escatologia linda, floreada, folclórica, a outra prega uma prosperidade que aparentemente o resultado é imediato, a outra prega a cura através do seu misticismo, seus cajadinhos, as suas garrafinhas de água, os seus lencinhos, e o povo vai indo perdido. E eu quero deixar aqui uma mensagem para os amados irmãos, que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Eu poderia ler, o texto é longo e eu não quero tirar o seu tempo tão precioso, eu não quero abusar do seu tempo precioso, que me permitiu entrar na privacidade da tua casa, do teu lar, do seu trabalho, onde através do seu celular você está acompanhando essa mensagem. Mas o texto do versículo 15 de Atos, do versículo 15, do capítulo 1 até o verso 26, uma coisa tem que acontecer, é a escolha do novo discípulo, o novo apóstolo que sentaria e tomaria o lugar de Judas. Tem 2 candidatos fortes, um é Matias e o outro, segundo a Bíblia, é Barsabás, que tem por sobrenome Justo. Pense bem, o sobrenome Justo era um homem, todos os 2 homens tinham conhecimento da história de Cristo. A regra para que fosse escolhido o novo apóstolo era que ele tivesse conhecimento do início ao fim da história de Jesus, que tivesse experiência com os milagres de Jesus, tivesse comunhão com o sofrimento de Jesus. E agora os discípulos estavam diante de uma situação difícil, porque havia 2 candidatos fortes àquela vaga. Não era a vaga da presidência, não era a vaga de um salário, não era uma Bolsa Família, não era um privilégio de uma coroa, de um lugar especial no céu. A vaga era para que se entregasse
e sofresse o que aconteceria dali para frente. Decapitação, pedradas, açoites, prisões. Imagine 2 homens se candidatar a isso. Imagine 2 homens que não tinham nada a ver até então com a história e agora se propuserem a ser, não, eu aceito essa vaga de Judas, eu aceito, com todas as dificuldades que possa existir, com toda a perseguição que Jesus ministrou que haveria sobre toda Israel, nós nos predispomos a isso. Não eram 2 pastores predispondo a uma vaga para assumir um setor, um campo, que ganharia tal salário, poderiam se jubilar quando fizesse tal idade. Não, eram 2 homens que estariam entregando a sua vida, a sua esperança, toda a sua expectativa de vida, para servir um Jesus que já havia ascendido ao céu. E a Bíblia diz que deveria lançar a sorte. E essa sorte nós chamamos de Urim e de Tumim, que começou lá em Números capítulo 27, quando Moisés está terminando a sua obra. E Deus quer que ele coloque o Espírito que está sobre ele, sobre Josué. E sobre isso deveria Eleazar, o sacerdote, porque Arão já tinha ido. Agora Moisés vai embora. E Josué, por mais escolhido, mais forte, mais preparado que fosse, não poderia dar um passo se não tivesse a cobertura espiritual de um sacerdote, escolhido Eleazar. Mas Eleazar deveria receber a unção de Moisés, deveria receber a autoridade vinda do Senhor sobre ele. E esse homem, então, seria aquele que lançaria a sorte todas as vezes que Josué dependesse de uma decisão. E ele lançaria Urim ou Turim. Segundo Flávio Joséfo, um dos grandes estudiosos bíblicos judeu do primeiro milênio, ou vamos chamar aí do primeiro século, este homem diz que eram 2 pedras colocadas sobre o peitoral do sacerdote. Alguns teólogos dizem que era uma pedra branca e uma pedra negra. E essa pedra, quando um homem de Deus deveria tomar uma decisão, e essa decisão fugia à normalidade, fugia à sua consciência, a decisão, por mais, quem sabe, simples que fosse, deveria ser tomada com responsabilidade. Era chamado sacerdote. E ele pegava aquelas 2 pedras que estavam sobre o seu peito, e ele tirava aquelas pedras naquele bolso, aquela sacolinha no seu peito, e ela era lançada. Se lançasse, a pedra branca saísse, vai em paz, tome a decisão que está no seu coração, vá por ela. E se saísse a pedra preta, estava então dizendo não tome a decisão, Deus não está nisso. Mas Flávio Joséfo vai mais além. Ele diz que aquela pedra, uma delas brilhava, e a outra se tornaria escura, se não fosse a vontade de Deus. Então era como se eu tivesse que tomar uma decisão. Eu quero mudar, eu preciso sair da minha parentela, eu quero abrir uma obra missionária, eu preciso atacar os inimigos, e eu não, embora conhecesse a Deus, embora tivesse a fé em Deus, embora eu soubesse que Deus fosse comigo, eu deveria buscar essa revelação. E só o sacerdote poderia. Então ele pegava 2 pedrinhas, imagine, irmãos, a minha sorte numa guerra com milhares de combatentes, eu dependesse da resposta de 2 pedrinhas, menores do que a palma da minha mão. E a Bíblia diz então, que quando o sacerdote lançava aquela sorte, a decisão lançada por ele era a decisão da pessoa. Quero dizer a você, Urim, a tradução do hebraico, quer dizer luzes. Tumim quer dizer perfeição. E luzes, em Tiago 1,17, Deus é o Pai das luzes. João 8,12, Jesus é a luz. Glória a Deus. Mateus 5,48, sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. E o tema dessa mensagem, ou a mensagem que quero deixar para cada um de vocês, o que é verdade na nossa vida? O que é a razão? Qual é o norte para você tomar decisão? Escolher pelo real ou escolher pelo ideal? Por onde eu vou? Quando eu tenho que tomar uma decisão, escolho o ideal ou escolho o real? Nem sempre o que é real é o ideal. E o ideal, ainda que não seja a realidade, ainda que esteja na contramão da lógica,
teológica ou escatológica, é aquilo que Deus quer que você tome. As decisões de Deus, os pensamentos de Deus, não são os nossos pensamentos, revela Proverbiano e revela Isaías. Quantas vezes tomamos decisões pela lógica? E naquele dia, aqueles homens precisavam tomar uma decisão. E eles lançam, então, esta sorte, e cai em Matias. Não era Barsabás, que tinha um sobrenome justo. O sobrenome já dava a ele crédito, já estava na frente de Matias. Mas o ideal de Deus era que Matias assumisse o lugar de Judas. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Em João 20, 22, a Bíblia diz que Jesus assopra o Espírito sobre eles. A manifestação do Pentecostes ainda não havia acontecido, vai acontecer no capítulo 2, do verso 1 ao 4, mas Jesus queria que todo o seu povo, todos os seus apóstolos estivessem predefinidos. Ele queria os 12 juntos. E antes que isso acontecesse, o Espírito Santo deveria ser assoprado sobre eles. E eu não sei qual decisão você tem que tomar na sua vida. Eu não sei como tem sido as suas decisões sentimentais. Eu não sei como vai a sua vida financeira. Eu não sei como tem sido a sua decisão, se desligar do ministério, continuar no ministério, ser pastor, não ser pastor, vai para Cuba, vai para o Peru, vai para a África, vai para a Índia. Se você não tiver a consciência de que as nossas decisões hoje não são tomadas mais pelo Urim ou Tumim, mas são tomadas pelo Espírito Santo, porque Ele é a nossa luz. A Bíblia diz em João 16:13, Ele guia. É Ele que vai guiar na sua decisão ideal. A Bíblia diz em Tito capítulo 3, verso 5, é Ele que regenera, é Ele que te lava pela palavra, te dando consciência, te dando maturidade, te dando entendimento correto e certo e bíblico, para que você possa, lavado pela palavra, não tomar decisão equivocada. A Bíblia disse também em João, no capítulo 14, 26, é Ele que te ensina todas as coisas, porque não basta Ele te lavar pela palavra, não basta eu pregar a palavra, se Ele não te ensinar a palavra, não basta eu te dar um livro de medicina, se não houver um professor que possa te ensinar a medicina, porque só o livro lendo não te capacita a ser doutor. Você precisa de um mentor, e esse mentor é o Espírito Santo. Não é mais 2 pedras lançadas, seja ela que brilha, seja ela que escurece, não. Agora é o Espírito Santo na sua vida. E Deus está lançando hoje, nesta noite, não uma sorte, mas está lançando o teu espírito, porque os tempos maus chegaram, e Ele precisa que a sua vida seja direcionada. Ele precisa que você receba essa unção, que vai tirar você da mesmice, que vai tirar você do foco do dinheiro, vai tirar você do foco do casamento, vai tirar você do foco da sua parentela. A parentela é bom, a esposa é bom, o marido é bom, o dinheiro é bom, mas melhor que tudo isso é Jesus, porque a sua mulher, os seus filhos, o seu dinheiro, a sua fama, a sua credencial de presidente da convenção, presidente dos cedos do campo ou do setor, não te levará ao céu se o Espírito Santo não assoprar sobre a sua vida. O Espírito Santo, segundo a Bíblia, no capítulo de número 8, verso 16 de Romanos, é o Espírito Santo que testifica que você é filho ou não de Deus. Sem Ele você não tem identidade, porque a Bíblia diz também lá que Ele faz em Atos capítulo 5, 32, quando nós obedecemos a Deus, Deus dá Ele a nós. Porque Deus precisa dar Ele a nós, para que nós voltamos a ter a identidade. Qual é a identidade que você tem? É da Assembleia de Deus? Qual é a identidade que você tem? É a carteira da Batista? É a carteira do Conselho de Pastores? Qual é a identidade? Quem te deu essa identidade? Foi alguém que jogou óleo na tua cabeça? Foi alguém que, porque gosta de você, ungiu você obreiro? Eu jamais posso te chamar de diácono se você nunca teve coragem de catar um papel no chão. Posso chamar de homem, posso chamar de irmão, mas não de diácono. Eu não posso chamar de pastor se você nunca deu a sua vida por uma alma de fato, se você nunca abriu mão do seu salário para ajudar uma família carente. Eu não posso chamar você de presidente se você nunca presidiu a vida de alguém que está lá na rua, que não tem nenhum caminho a seguir, não tem uma esperança, não tem nenhum sono sobre a sua mente. Eu não posso lhe chamar de apóstolo se você não conhece os fundamentos da Bíblia. Eu não posso lhe chamar de mestre se você não sabe que o maior ensinamento é amar o próximo como o Senhor vos amou. Eu não posso lhe chamar de evangelista se as almas que você ganha não refletem na verdade o que você é. Deus
traz ao povo judeu nessa época agora, nessa hora agora. Judeus do mundo inteiro estão celebrando o conhecimento bíblico, porque agora se celebra a Torá. Torá, meus amados irmãos, não é um monte de pergaminhos que era usado no Primeiro Testamento, contando apenas os 5 livros do Pentateuco. A Torá é ampla. A Torá para o judeu estudioso, para o judeu que conhece o Senhor Jesus, que conhece a deidade de Deus pelo Espírito Santo, a Torá é ampla. Ela vai desde Gênesis a Apocalipse, a Torá escatológica. A Torá não conta apenas coisas do passado, só as coisas de Moisés, o fato que nós conhecemos de cor da história da criação do mundo, não. A Torá já revelava as coisas do final dos dias. Por que o judeu comemora? Porque a Torá foi entregue no Monte Sinai, aonde tem sido entregue a revelação para a sua vida cristã, tem sido entregue no travesseiro, no berço esplêndido, na sua casa, numa igreja onde as canções não são louvores, são canções, aonde a oferta não é na verdade um dízimo, não é na verdade um holocausto, um sacrifício, é apenas um ato simbólico em que alguém com envelope entrega lá o dinheiro que acha que deve dar. Qual é a sua revelação? Qual é a visão da sua vida concernente ao que Deus tem para ti no final dos tempos? E se Urim e Tumim representam luzes e perfeição, Deus quer que eu e você sejamos mais que luzes, sejamos perfeição. O meu carro não pode ter apenas um farol que brilha, meu carro tem que ser perfeito, porque senão o primeiro guarda que me parar não vai me parar porque o farol brilha, mas vai me parar porque o meu carro está com pneu careca. Não basta termos aparência de crente, pregarmos como crente. Não basta termos um brilho, porque o óleo que passaram sobre os nossos rostos, sobre a nossa cabeça, parece que deu um brilho melhor. Não, nós temos que ter a perfeição do Senhor. O nosso ministério tem que estar enquadrado na doutrina divina, não na doutrina do homem, mas naquela que o Senhor nos traz. E eu quero trazer para você, neste momento, aquilo que diz a Bíblia Sagrada. Se você estudar a palavra Torá, além de representar introdução, conhecimento, ela quer dizer flecha. Aí nós lembramos lá de 1 Samuel, capítulo 20, verso de número 11 a 22, quando Jonas está fazendo, o filho de Saul, uma aliança com Davi. Ele disse: Davi, o meu pai, qualquer coisa que meu pai tramar contra ti, para o bem ou para o mal, eu farei você saber amanhã. Entra naquele lugar, esconde naquele lugar que nós dois sabemos. E amanhã, a esta hora, levarei um moço comigo, atirarei 3 flechas. Se você, quando eu atirar essas flechas, eu dizer para o meu moço, ao procurar as flechas, essas flechas estão atrás de ti, Davi, é porque há paz, volte para trás. Mas se você ouvir eu dizer para o meu moço, essas flechas onde você está procurando, elas estão adiante de ti, Davi, vai embora, porque meu pai tem a morte para ti. A flecha, a Torá, a luz, a perfeição, deixa eu lhe dizer uma coisa, é a luz divina do Senhor, é a perfeição do nosso caráter, é que vai nos deixar livre de toda a morte prematura, de toda enfermidade que traz o Satanás. Eu já fui na África várias vezes, conheço pessoas que vão, pegam malária, morrem de malária e dizem daquilo. Estive na Alemanha, em Frankfurt, no tempo em que estavam lá os refugiados, e peguei lá o HN1. O médico disse: a cada 10, 9 morre. Mas quando nós estamos guiados pelo Senhor, na Torá de Deus, que quer dizer o conhecimento de Deus, a luz de Deus, mais do que a sorte, a perfeição de Deus, o médico disse que eu ficaria diabético, que eu teria desritmia cardíaca. Eu não tenho diabetes nem desritmia cardíaca, porque aonde Deus coloca a mão, a Bíblia diz em Marcos 16, verso 15 adiante, os sinais seguirão os que creem, ainda que tome veneno, nenhum mal o fará. Então eu quero profetizar, eu quero orar pela sua vida, para que você saiba tomar as suas decisões. Como tomar as suas decisões? Se hoje nós não temos 2 pedras mais sobre a nossa mão, se hoje eu não tenho aqui o Urim e o Tumim, como tomar a decisão? Aí, Efésios 5,17, disse Paulo: para que compreendeis, para que conheceis a boa vontade do Senhor. Verso 17.
Verso 18, ele diz: só há um caminho, enchei-vos, embriagai-vos do Espírito Santo de Deus. E essa é a minha oração. Essa é a minha oração. As pessoas estão tomando decisões loucas. Pessoas estão abandonando a igreja, abrindo as suas igrejas. Mulheres estão trocando seus maridos. Maridos estão trocando as suas esposas. Filhos estão abandonando seus pais. Pais estão deixando seus filhos à mercê da sorte. Pais estão permitindo que as suas filhas de 13 anos saiam com o namorado na igreja e voltam às 11, meia-noite, 1 da manhã. Um pai que faz isso só está querendo uma coisa, que alguém enche a barriga da sua filha e case forçado, porque ele não quer mais assumir a filha que tem. Deus é tremendo, Deus é fiel. Hoje não é Jonas que vai livrar Davi, é o Espírito Santo. Glória a Deus. É o Espírito Santo que quer te escolher hoje. Não mais Matias. A vaga para você, a vaga para mim, a vaga para nós. Mas não é mais pela sorte, é pelo caráter, é pela decisão. Os apóstolos se foram, 12 apóstolos. Não há mais lugar para apóstolos. Os lugares agora é para os discípulos. E discípulo não é aquele que procura uma cadeira, não é aquele que procura um salário, é aquele que procura um sacrifício, aquele que procura uma obra, aquele que procura um trabalho. Não importa o quanto custará este trabalho, para que ele possa exercer a sua fé em Cristo. Eu quero que você pegue, quem sabe, a foto do seu marido, que você já não suporta mais ele. Eu quero orar pelo seu casamento. Quem sabe a foto da sua esposa que te deixou. Você está angustiado, já pensou até em tirar a vida dela. Eu quero orar pela sua esposa. Ela não é a sua ex-esposa. O diabo quer que você pense assim. Eu quero orar pelo seu filho que está na droga. Eu quero orar para você que tem aí a foto do seu pai que é alcoólatra, você não consegue. Por mais que você tenha tentado, ele já foi na igreja, vai e volta e não consegue largar a bebida. Você vai pegar a foto do seu pai. Se não tem a foto, não tem problema. Você vai meditar no nome do seu pai, na fisionomia do seu pai. Você vai fechar os seus olhos. Você vai curvar a sua fronte. Nós vamos orar. E Deus vai operar milagre. Deus vai libertar o seu pai. Deus vai abençoar a sua esposa. Deus vai abençoar o seu marido. Deus vai abençoar o seu filho. Deus vai abençoar o seu trabalho. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero que você tenha fé neste momento. Não vá mais à igreja à procura de trabalho. Não vá mais à igreja à procura de marido, mulher. Vá à igreja para adorar a Deus. Aleluia. Se você perdeu a sua esposa, procure o primeiro culto amanhã e vai adorar a Deus. Se Deus é minha vida do Senhor. Se essa esposa o Senhor me deu, o Senhor trará de volta, meu Senhor. Mas uma coisa eu não quero perder, a minha fé no Senhor. Não sirva a Deus só por aquilo que é ideal. Sirva a Deus não também só aquilo que é real. Sirva a Deus porque você o ama. Não sirva a Deus só pelo sim, sirva a Deus também pelo não. Posso imaginar aquele momento em que Josué precisava tomar decisão. E o sacerdote pudesse tirar uma pedra e dissesse: olha, a palavra de Deus é não. Josué não poderia entristecer, tinha que se alegrar, tinha que glorificar a Deus. Nós temos que aprender a glorificar a Deus pelo sim ou pelo não. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. E se você crê nisso, olha, meus amados irmãos, a palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, toda a escritura sagrada, toda a palavra de Deus é inspirada pelo Senhor, ela é boa para ensinar, para consolar, para edificar a sua vida, para te preparar como bom obreiro, para te preparar para viver a boa obra, para ser um grande testemunho. Então, curve a sua fronte e vamos falar com Deus. E creia que a Torá de Deus, a verdade de Deus, não está apenas resumida nos 5 livros de Moisés. A Torá de Deus para a sua vida, aquilo que o judeu comemora. Por isso que ele é tão abençoado. Por isso que a nação é tão pequena e tão abençoada. Eu quero que você abrace esta palavra. A Torá foi entregue no Sinai, 80 dias de sacrifício de um homem. Sacrifique a sua vida, sacrifique a sua madrugada para buscar de Deus uma palavra. Sacrifique a hora do seu almoço. Se você está com fome, esta é a hora. Esta é a hora. Esta é a hora não de se preocupar com aquilo que vai aumentar a inflação no supermercado.
porque a inflação não pode impedir que Deus prospere a tua casa. Deus é muito maior do que toda a crise que pode estar batendo a porta deste país ou do mundo. Senhor, meu Deus e nosso Pai, nós te agradecemos. Glória Senhor. a Deus. Nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui agora, dizendo ao seu povo, Aleluia. Pai, que o Senhor assoprou o teu Espírito Santo, ascendeu-se ao céu e deixou os seus discípulos a tomar uma decisão muito difícil. Eles não queriam ser injustos. Haviam candidatos, Pai, e dentre eles aparecem 2 homens. E na hora de tomar aquela decisão, lançar a sorte, o Espírito Santo que estava neles decidiu por Matias. É tão lindo quando nós permitimos que o Espírito Santo decida a nossa posição, porque aí não há inveja. Em nenhum momento o texto diz que houve uma discórdia após Matias ter sido escolhido no lugar do justo, porque era o Espírito Santo. Coloca o Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre as nossas decisões, Pai. Coloca o Espírito Santo sobre essa esposa que quer deixar o marido. Coloca o Espírito Santo sobre esse marido que não aguenta mais a esposa. Tudo por causa do sexo. Outros são por causa de um probleminha financeiro. Outros são por causa dos filhos. Outros são por causa do namorado da filha. Outra é por causa, meu Deus, da namorada do filho. Outra é por causa da mãe, da sogra, do sogro. Meu Deus, coloca o teu Espírito Santo. Nós não temos mais o Urim e o Tumim, não temos mais pedras. Porque a pedra que nós temos, a rocha, é Jesus Cristo. E eu peço ao Senhor, meu Pai, esta pessoa que está pensando em dar cabo da sua vida, está revoltada porque nada dá certo na sua vida. Assopra o teu Espírito Santo agora neste lar, meu Pai. E assim como o judeu celebra, meu Pai, o conhecimento da Torá, o Pentecoste, a nossa Torá, meu Pai, não é mais 5 livros, são 66 livros da Bíblia Sagrada. Traga amor à palavra a essas pessoas. Tire o lisionismo. Tire, meu Deus, a mentira de que o envelope de dízimo vai mudar a vida deles. Tira essa mentira que o envelope de oferta vai mudar a sorte deles. Pode mudar até o status social, mas não muda o status espiritual. Traga mais comunhão na igreja, traz mais comunhão entre os crentes. Unja esse canal. Seleciona os programas que aqui são, meu Deus, passados para esse povo, Pai. Seleciona os homens que sentam nessa cadeira. Aleluia. Que não seja em busca de encher as suas igrejas de pessoas para receber envelopes. Que não seja em prol de dizer que a sua igreja é a maior da cidade, para dizer que a sua catedral é a mais bonita. Meu Deus, quantas igrejas lindas desse século. Mas o Senhor Jesus, o teu Filho, nunca construiu uma igreja. Não era nem bem recebido nas pequenas sinagogas que existia, que não existia banco, sentava-se no chão. Mas foi o maior pregador, o mais santo, o que mais milagres operou, o que grandes coisas fez, que os homens, os nossos olhos, os nossos ouvidos não podem entender e completar na sua essência. Não posso entender na sua essência. Glória a Deus. Por isso levanta o GEM, levanta esse canal. Levanta, meu Deus, essa programação, meu Pai, de homens valorosos, de mulheres valorosas. Que a essência da verdade esteja sobre esta mesa, esteja sobre esse balcão aqui, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, liberta vidas do outro lado, que o mais importante era o emprego amanhã de manhã, que possam nessa madrugada glorificar o teu nome pelo emprego que o Senhor deu a eles no céu. O emprego é ser adorador, o emprego, meu Deus, que não haverá choro, não haverá salário em moedas de ouro, mas será o salário da moeda do amor, meu Deus, da eternidade, de serem como exatamente o Senhor é, seremos como o Senhor. Meu Pai, traga paz a esta família que estava, meu Pai, desiludida, foi frustrada, estava sem interesse de entrar até numa igreja, porque não alcançaram do seu líder aquilo que acharam que deveria alcançar.
Abençoa, Pai, que eles aprendam a perdoar os pastores, todos nós erramos, que aprendam a amar, que aprendam a respeitar por hierarquia aqueles que o Senhor levantou, meu Deus, porque cada um de nós pagaremos pelos nossos erros, cada um de nós seremos colocados diante do juízo final, o bem ou o mal, mas o bom, meu Deus, é que temos ainda tempo de repensar, de refletir na nossa vida e dizer, Senhor, perdoa. Porque quem não tem pecado, atire a primeira pedra, Pai. Glória. Em nome do Senhor Jesus. Termino, meu Pai, aleluia, dando um exemplo de 1 Samuel 28. Saul não tinha mais comunhão com o Senhor. Foi escolhido pelo Senhor e buscou no Urim uma palavra de bênção para confrontar os filisteus. A Bíblia diz que o Senhor não falou com ele. E por causa disso, ele foi buscar uma palavra da feiticeira de Andor e morreu, Pai. O homem que começou tão bem, o primeiro rei de Israel, o primeiro homem condecorado como rei pelo Senhor, termina a sua vida com uma feiticeira, Pai. Termina a sua vida com uma morte humilhante e perdendo não só ele, a arca da aliança e todos os seus filhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a igreja não dependa mais da sorte, que nós não busquemos mais o Urim e o Tumim do Antigo Testamento, mas buscamos a perfeição do Senhor, a luz do Senhor, Pai. Eu clamo ao Senhor, eu clamo, Pai, pela glória do Teu santo nome. Aleluia. Que nós recebamos um bálsamo e que esta madrugada que adentra seja diferente, um novo recomeço para todos nós. Muito obrigado. Esta é a minha oração, certo da Tua resposta, Pai. Amém. E graças te damos. Ô glória! Todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são chamados filhos de Deus. Maravilha! Sem comentário, meus irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus diz à igreja. Glória a Deus. Eu sempre gosto de frisar, nessa dispensação, na sua soberania, se Deus quiser usar jumento, estrela, sol, quem Ele quiser, o urubu, abutre, corvo, quem Ele quiser, mas na dispensação da graça, anjo, mas na dispensação dessa, o homem que nasceu para orar, Iemai Bondes, ele disse que Deus, Ele não unge maquinarias, Ele não unge plano. Provérbios 16:3 diz que plano Deus estabelece. Agora, unção Ele unge homens. E seguramente Deus trouxe esse santo homem de Deus, esse ungido de Deus, o pastor Pablo Jimenez. Pastor, fica aqui a minha gratidão. Agradeço ao Senhor, agradeço. E nós sabemos que não é pela sorte, não é pelo Urim ou pelo Tumim, mas é pela luz, o Pai das luzes, e pela perfeição do Pai, que escolhe pessoas imperfeitas como eu, e por Ele ser tão perfeito, a minha imperfeição não prevalece. Como é bom ter um Deus perfeito, que faz com que a nossa imperfeição não prevaleça na escolha para sermos um mensageiro das boas novas. Muito obrigado ao Senhor, obrigado a cada um, da senhora, o senhor, jovem, tantas pessoas aqui. Muito profunda a mensagem do Senhor. É uma pena terminar um programa desse, né? A gente aqui, pastor, mas termina o programa no Shalom Lahema. Bom, no 3 vamos dizer Shalom Lahema, um beijo no coração? Vamos lá? 1, 2, 3. Shalom Lahema. Um beijo no seu coração. Não é do gordo, é do pastor Pablo Jimenez ou Jimenez e do pastor Ribor Alves, não o Reebok nem Nike. Beijão!